Bom dia, galerinha. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bora lá, então, né? Vamos começar aí mais uma semana, segunda-feira aí. Bora lá, nossa aula de matemática. E na nossa aula de matemática de hoje, nós vamos continuar aí no nosso conteúdo. Nós estamos falando de números racionais. E em números racionais, nós estamos trabalhando quem? As frações, né? A ideia de fração, que qual tipo, percebemos lá, né? Que existem três tipos, própria, imprópria e aparente, né? Que cada uma tem aí a sua classificação, a sua maneira de ser. E hoje nós vamos falar um pouquinho, tá lá na página 160, sobre fração de quantidade. Para a gente poder começar aqui a nossa aula, nós vamos relembrar, então, o que é fração, ok? Hoje nossa aula vai ser um pouquinho diferente, tá? Não vou usar slide, nós vamos fazendo junto aí. Então, olha lá. Eu tenho aqui uma fração, né, ó, 2/5, é uma fração aí própria. E nessa fração própria aqui, eu tenho o meu denominador, que é o número 5, e o meu numerador, que é o número 2. Então, a gente precisa lembrar, quem é o 5? É uma figura o qual eu dividi em 5 pedaços. Quem é o 2? São dois pedaços que eu pintei, que eu comi. Lembra que a Pro explicou? Se alguém ainda tem dúvida o que é fração, entra lá na aula do dia 7/8, que foi a aula a qual eu expliquei o que era fração, o que é denominador, como se lê uma fração, ok? E depois lá também, na aula do dia 10, eu falei para vocês aí os tipos, né, de fração. Então, quais são os tipos? Nós temos a fração imprópria. O que é a fração imprópria? Quando o numerador é maior que o denominador, ok? Nós falamos aí da fração própria. O que é uma fração própria? Quando o numerador é menor do que o denominador. E na fração aí aparente é quando o numerador, né, a parte de cima aí, é múltiplo, né, do denominador. Dizemos então que é uma fração aparente. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Relembramos o que é fração, falamos os três tipos e agora eu vou ensinar para vocês então fração de quantidade. Coloquei uma fração aqui, 2/5. Se eu perguntar para você assim, quanto é 2/5 de 150? Você sabe me responder? Quanto é 2/5 de 150? Pensa aí. Como é que a gente faz aí? Quem já sabe? Quem ainda não sabe? Vamos lá. 150 é a quantidade, né, que eu tenho aqui, ok? 150 é a minha quantidade. Eu sei que esse 150 aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir ele por 5. Então, eu vou pegar lá o meu 150, vou dividir ele, então, por 5. Quanto que vai dar aí 150 dividido por 5? Ó, muito fácil, hein? Eu vou fazer aqui nessa outra folha para a gente não confundir. Quem souber de cabeça, excelente. Quem não souber, bora fazer aqui junto. Então, ó, 150 aí dividido por 5. O que eu faço? Já pego esse zero, risco ele e ponho ele aqui no cantinho, ó, da minha chave, lá embaixo, tá bom? Ó. E faço. Na tabuada do 5, tem 15? Tem. Quem é? O 30, o 3. E aí, o meu resultado, então, 150 dividido por 5 vai dar 30. Olha lá. Finalizei aí a divisão. Então, primeira lá, fração de quantidade. É quando eu quero saber o número que essa fração representa dentro de uma quantidade. Então, aqui a quantidade aqui, eu estou falando de 150, tá?
Ó, fiz uma quantidade, 150, e eu quero saber, 2/5 é quanto de 150? Então, primeiro passo, 150, eu faço a divisão aí por 5, nós já fizemos e descobrimos então que é 30. E agora, se eu sei que 150, né, peguei lá 150, dividi em 5 pedaços, cada pedaço aí ficou equivalente a 30, e eu tenho 2 como numerador, o que eu tenho que fazer? Eu quero duas partes. Se uma parte é 30, o que eu tenho que fazer? Multiplicação. Vou colocar o 2 lá. 30 vezes 2. Vou fazer aqui nessa outra folha aqui também. 30 vezes 2. Mesma coisa. Como eu tenho um numerador só, eu já risco lá. Ó, risco lá o 0. Já desci ele aqui. 2 vezes 3, 6. Então, 30 vezes 2, eu sei que é 60. Ok? Então, se eu perguntar para você, quanto é 2/5 de 150, você vai falar para mim que 2/5 é referente a 60. Então, imagina aí, para ficar um pouquinho mais fácil, que eu tenho 150 balas, tá? Ó, eu tenho 150 balas. Deixa eu desenhar aqui para que você possa entender melhor ainda. Tenho 150 balas e eu dividi essas 150 balas em 5, ok? Então, eu fiz lá 5 conjuntinhos. Então, vamos imaginar, né, que hoje seria aí domingo, ok? Hoje é domingo. E eu falei assim, eu vou pegar essas 150 balas e vou dividir pelos dias da semana. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, ok? 5 dias. Mas eu quero dividir por uma quantidade exata, certa. Então, o que eu tenho que fazer? Eu peguei lá, né, ó, minhas 150 balas. E dividi pelos dias da semana. Tá vendo? Dividi lá, ó. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Nós estamos fazendo de conta. Então, o que eu fiz? Lá na segunda, primeiro eu tive que pegar lá, né, 150 balas, dividir pelos dias das semanas e descobri que é 30. Então, o que eu fiz? Coloquei lá 30 balas aqui, 30 balas aqui, 30 balas aqui, 30 balas aqui, 30 balas aqui. Ó, vou mostrar o desenhinho aí para ficar mais fácil. Eu não vou desenhar 30 balas, tá, gente? Vou desenhar uma só pra gente representar aí, para que você consiga entender o que é fração de quantidade. É você saber o número que essa fração representa. Então, olha lá. Eu peguei 150 balas e eu resolvi que eu ia dividir pelos dias da semana. São 5. Então, 150 dividido por 5 deu 30. Então, eu peguei 30 balas, eu coloquei na segunda, coloquei 30 na terça, 30 na quarta, 30 na quinta, 30 na sexta, ok? E aí, eu falei para você assim, que desses 5 dias, eu já comi 2. Eu já comi o de segunda e eu já comi o de terça. E aí, eu falo para você, quanto é, então? Quantas balas, então, eu comi? E aí, o que você teria que fazer? Pegar lá 30 vezes 2, que daria, então, 60. 60 é a quantidade, então, de bala que eu comi. Então, se eu falasse para você, eu comi 2/5 de 150. Eu comi 60 balas das 150 que eu tinha. Ok? Sim? Chuchuzeira? Sim, né? Então, essa fração que eu coloquei aqui seria uma fração própria, tá? Vamos fazer mais um exemplo? Essa é fração própria. Lembra lá, o que é fração própria? O numerador é menor que o denominador. Quem é o numerador? Número de cima, denominador, número de baixo. Mas se eu pegar agora uma fração imprópria,
aonde o meu numerador, né? O meu numerador aqui, ele vai ser maior. E aí, você acha que faz da mesma maneira? Ou você acha aí que vai ter alguma diferença? Sim ou não? Pensa comigo aí. Sim ou não? Vamos lá, peguei aqui 7 quartos. 7 quartos é uma fração imprópria. Deixa eu colocar aqui que depois eu mostro de novo para vocês. Então, essa aqui que a gente acabou de falar era uma fração própria. Ok? E agora eu vou colocar uma fração imprópria. Eu quero saber quanto é 7 quartos de 80. Então, primeira coisa, se eu estou falando de uma fração imprópria, o meu numerador é maior que o denominador. Então, significa que o meu resultado, 7 quartos, né? 7 quartos, que é a minha fração, significa que vai ser maior que 80, tá bom? Isso pode acontecer quando acontecer uma fração imprópria. Então, vamos fazer. O passo é o mesmo. Eu tenho 80 pirulitos e eu dividi esses 80 pirulitos em 4 pessoas. Então, vamos lá. Eu dividi 80 pirulitos em 4 pessoas. Quantos pirulitos eu fiquei? Vou fazer uma folha separada também essa divisão. Para quê? Para que todo mundo entenda. É lógico que a tia Rafa consegue fazer de cabeça, mas quem não consegue tem que fazer passo a passo, tá bom? Então, 80 dividido por 4 aí, você risca o zero, já põe lá debaixo da chave, né? E você já pega lá o 4, 4 vezes 2, 8, terminou. Então, eu já sei que aí 80 dividido por 4 dá 20. Então, dividi os 80 pirulitos que eu tinha por 4 pessoas. Por que por 4? Porque ele é o meu denominador. Foi em quantas partes eu dividi. E aí, eu falo para você assim, eu dividi, né, em 4, só que assim, eu comi mais do que eu tinha. Eu acabei comendo mais do que eu tinha. Acabei tendo que pedir pro meu irmão um pouquinho mais, né, de pirulito, que não deu, com uma vontade de pôr um pirulito. Então, o que eu tenho que fazer? Pegar o 20, que foi o resultado da minha divisão, e multiplicar pelo numerador, que vai dar quanto? 140. Vou fazer também aqui para que você possa entender. Mesma coisa, risco zero, já desço para fazer. Por que eu tô riscando? Porque o zero, ele tá aqui, tá, gente? Tá em cima. Se fosse aqui, tá? Então, para ficar mais fácil. 2 vezes 7, 14. Então, 140. Então, na fração imprópria, o número, a quantidade que a fração vai representar dentro de uma quantidade vai ser maior que o próprio número que está representando a quantidade naquele momento. Nós estamos falando de fração de quantidade. O que é fração de quantidade? É uma fração que ela vale algo, ela representa um número, uma quantidade. Uma quantidade dentro de um número já exato. E aqui eu falo para você, 7 quartos é uma fração imprópria, então ela vai representar mais do que a quantidade aqui que nós estamos falando. No caso, foi 140. Gente, vamos lá, vou explicar um pouquinho melhor, de uma outra forma. Quando eu falo de fração de quantidade, nada mais é que o quê? Ó, prestem atenção agora, por favor. Fração de quantidade nada mais é que eu pegar o valor da quantidade calma aí que eu já vou mostrar, tá? Então, fração de quantidade
nada mais é que eu pegar a minha quantidade e vou dividir ela por quem? Pelo denominador que vai estar representando a fração, tá? Então, quando eu perguntar para você qualquer tipo, faça fração de quantidade referente a 200. O que você vai fazer? Vai pegar 200, dividir pelo seu denominador, tá? Ó, peguei, tipo, 150 é a minha quantidade. Mas se eu fosse dar outro exemplo, fosse 200. Pegaria 200, dividiria aqui, ó, pelo meu denominador. E o resultado eu faço multiplicado pelo numerador, que é o número de cima. Então, aqui a gente já fez 150, quem é o denominador? O 5. Qual foi o resultado? A gente já viu lá, foi 30. Então, fiz 150 dividido por 5. Quem é o resultado? Deu 30. E vou pegar o 30 e multiplicar pelo numerador, tá bom? Então, aqui é a mesma coisa. Quem é a quantidade? 80. 80 dividido por 4. Vai dar 20. 20 multiplicado por 7. 140. Então, o resultado da minha multiplicação é o valor que a fração de quantidade representa. Ok? Então, não tem erro. É só pegar a fração que vai estar sendo aqui, né, dada a vocês, dividir o valor da quantidade, sempre vai ter um valor de quantidade, tá? Então, você faz esse valor de quantidade dividido pelo denominador, o resultado você multiplica pelo numerador. Então, por isso que precisa saber o que é denominador e o que é numerador. Se você não lembra, vai assistir a aula lá do dia 7, do dia 10 novamente, tá bom? A aula tá lá no canal da escola, tá lá no YouTube, é só clicar lá, achar e reassistir. Rever a aula aí, né? Bora lá, então. Então, aprendemos aí fração de quantidade e nós vamos fazer, então, nosso homework de hoje, nossa atividade homework. O que nós vamos fazer? Lá na nossa apostila, né, nosso livro de matemática, página 162, nós vamos fazer os exercícios 1, 3, 4 e 5, ok? Para quando? Ó, dá um pause aí, tá? No seu vídeo nesse exato momento. Pausou? Para você ver o que você tem que fazer, tá? Correção dia 19, quarta-feira, aula ao vivo. Se você não for participar da aula ao vivo, não esqueça que você tem que entregar isso um dia antes da aula. E me avisar que você entregou na secretaria da escola ou que você enviou por e-mail, porque a minha bolinha de cristal está quebrada. Combinado? Pessoal, vou explicar rapidinho aqui para vocês o exercício da página 162, número 1, para que vocês possam entender. Na número 1, os exercícios são praticamente os mesmos, tá? Então, só vou explicar um, fazendo um você consegue continuar. A número 1 fala assim, observe na imagem ao lado que os ovos estão distribuídos em 5 fileiras. Então, os ovos foram divididos em 5 fileiras. Vamos montar a fração aí que representa esse exercício. Tá falando lá, então, que os ovos foram divididos em 5 fileiras, ok? E aí depois ele pergunta para você assim, escreva a fração que representa uma fileira em relação ao total de fileiras. Uma fileira no meio de 5. 1/5, ok? Depois lá ele quer saber qual é o total de ovos da embalagem. Quantas fileiras tem? Tem 5 fileiras. Quantos ovos tem em cada fileira? Tem 6. Então, você vai ter que fazer lá 5 vezes 6, ok? Depois ele pede lá para você que você pegue a quantidade de ovos, 5 vezes 6, vai ser a quantidade, pelo amor de Deus, ó. A quantidade de ovos, 5 vezes 6. Pá, chegou lá no resultado da quantidade. Aí ele fala para você, quanto é
1/5 dentro da quantidade de ovos. Então, você tem que descobrir primeiro quem é essa quantidade. Depois que você descobriu, você vai fazer o quê? O valor dessa quantidade dividido por 5. Olha lá. Então, você chegou aqui no resultado. Pá, a quantidade é tal, ok? Chegou lá no resultado. Então, você vai colocar a quantidade aqui, a quantidade de ovos. E vai dividir por 5. Por que você vai dividir por 5? Porque o 5 é o denominador que ele está pedindo. Ele está pedindo para você assim, eu quero saber quanto que é 1/5. 1/5 de quanto? 1/5, perdão, 1/5 de quanto que ele quer saber? 1/5 de ovos. Então, você vai pegar a quantidade de ovos, dividiu por 5, olha o denominador. Essa é a fração que ele te deu. Dividiu. O resultado que der nessa divisão, resultado da divisão, você faz vezes 1. Esse risco que eu coloquei aqui foi só para separar, tá? Você faz, então, o resultado da divisão vezes 1. O resultado que der aqui é a quantidade que representa 1/5. Então, 1/5 de ovos é o valor que der aqui na multiplicação. Tá bom? E depois ele fala lá, quando corresponde 3/5, você vai fazer a mesma coisa, só que o que você vai mudar? Aqui vai ser 3. Por que vai ser 3? Porque a próxima fração que ele está pedindo é 3/5. Tá bom? Então, gente, não tem erro. Ó, acabei de explicar o exercício. O exercício número 3 é a mesma coisa da maneira de fazer. O exercício número 4 é a mesma coisa e o exercício número 5 também. O que vai mudar? Sempre vai mudar o valor da quantidade e a fração que está sendo representada. Lembrar lá que se for uma fração própria, ele vai dar um número menor do que a quantidade. E se for uma fração imprópria, vai dar um número maior aí que a quantidade. Ok? Beleza? Então, não se esqueça aí de fazer a sua atividade. Atividade de homework está lá. Número 1 está explicado. Com a explicação do 1, você faz o 3, o 4, o 5. Gente, 4 exercícios para ser corrigido. Dia 19/8, quarta-feira, junto com exercícios complementares que eu dei sexta-feira, tá bom? Então, será a correção desses exercícios, o de sexta e o da aula de hoje. Combinado? Sim, Pro, combinado. Ai, que legal que vocês entenderam. Então, não se esqueçam. Quem não for participar da aula ao vivo, precisa entregar esses exercícios um dia antes. E quem for participar, excelente, vou ficar te esperando. Lembra lá que a aula ao vivo, ela te dá presença, né? Você não participou, você ficou com falta. Ah, mas eu entreguei o exercício. Legal, se você entregou o exercício, você está com presença na aula de hoje, porque significa que hoje você fez o exercício, mas na aula de quarta você não foi para correção, né? Não deu para participar, mas você tem nota de a avaliação de atividade, tá bom? A tarefa vai estar ok, mas a falta vai existir. Combinado? Qualquer coisa, é só me chamar lá. Grande beijo para vocês. Quarta-feira, perdão, eu espero vocês ao vivo para nossa aula de matemática. Beijo, tchau, boa semana!